Bom dia, irmãos, mais uma vez. O que é que nos identifica como cidadão de um país? Quais são algumas marcas, algumas características? O que é que nos identifica como cidadão de determinado país? Pode ter algumas coisas aqui. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a documentação, ou as documentações que temos. Por exemplo, a certidão de nascimento, para aqueles que são pequenos ainda e não têm identidade. A carteira de identidade é outra questão que identifica alguém como cidadão de um país. Passaporte é algo que pode identificar alguém como cidadão de um determinado país. Mas algumas coisas além disso, por exemplo, além de documentações, a aparência é algo que identifica alguém de determinado país, ou pelo menos nacionalidade. O idioma que falamos, se você é, sei lá, chinês, você vai falar o mandarim. Só faltava falar o japonês, aí é complicado. E eu descobri isso, que o chinês não gosta de ser confundido com o japonês. E se você pergunta para ele quais são algumas características que o diferencia, ele diz, mas olhando você não sente, né? Nós pelo menos não sentimos. E outras coisas mais, né? Além da aparência, além do idioma, diversas coisas ou diversas características podem identificar alguém como membro ou de um determinado país. Conhecimento. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Atos, no capítulo 4, no versículo 3. O meu desejo é que nós meditemos nesse texto e através desse texto nós pensemos nessas questões de características, peculiaridade. Todos nós abrimos em Atos capítulo 4, versículo 13. Diz assim o texto: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O que me chama a atenção nesse texto, nesse versículo, que eu quero que os irmãos estejam olhando, é essa última frase que aparece no versículo: reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles reconheceram isso. Depois eu vou falar quem são esses eles, e vocês não fiquem curiosos de saber, se você não conhece o texto. Eles reconheceram isso antes. Se você prestar atenção no versículo, tem uma palavra interessante. E antes deles terem reconhecido isso, eles admiraram-se. Eles admiraram-se. E com isso, reconheceram que haviam eles, Pedro e João, estado com Jesus. Quando nós olhamos essa palavra, admiraram-se, no texto original que foi escrito ali no grego, a ideia dessa palavra é uma admiração contínua. Não é que eles ficaram né? Ficou assim. Não, mas a ideia é que foi uma admiração contínua. O que significa isso? Uma admiração que já havia começado em outras situações que aquelas pessoas viram, provavelmente na vida não só de Pedro e João, mas na vida de outros discípulos, de outros apóstolos. Algumas situações aconteceram na vida daqueles homens, Pedro, João e os demais apóstolos, que trouxeram para aquelas pessoas, em particular no texto, admiração, a ponto de reconhecerem que haviam eles estado com
Jesus. E o mais interessante disso tudo é que antes deles se admirarem de Pedro e João, algumas coisas aconteceram aqui. Olhando o versículo aqui, nós vemos a partir depois que falou lá, eu venho a intrepidez de Pedro e João, eles reconheceram algo interessante, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Pedro e João eram conhecidos. Provavelmente, aquelas pessoas que se admiraram já ouviram falar de Pedro e João. E como aquelas pessoas que haviam se admirado eram pessoas de uma classe social e de autoridade, provavelmente fizeram uma pesquisa para saber, uma investigação para saber quem era Pedro e quem era João. E descobriram que Pedro era quem? Quem foi Pedro? Antes dele ser apóstolo, ele era um pescador. Essa foi a razão pela qual eles se admiraram, porque eles sabiam que tanto Pedro quanto João, eles não tinham uma formação educacional formal, vamos dizer assim, né? Sendo bem redundante, eles não tinham uma educação formal, ou seja, eles não foram, aqueles homens que se admiraram, não identificaram Pedro e nem João com nenhuma escola rabínica. Eles não identificaram Pedro e João com nenhuma formação. Como acontece hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo, qual faculdade você fez? Aí você fala assim, eu fiz GV. Aí o pessoal falou, uau, eu fiz a faculdade tal. Aí o pessoal faz o quê? Uau, ele sabe, né? Conhece. Se você fala que você fez uma faculdade tipo, não desprezando, tá? Mas para vocês entenderem o que eu quero dizer, Anhanguera. Ou então fala ainda que você fez um curso à distância, EAD. O que é isso? Foi isso que aconteceu com essas autoridades judaicas quando ouviram Pedro e João falarem. Eles não conseguiram encaixar nem Pedro, nem João em nenhuma escola formal. E mais ainda, além de eles não terem nenhuma educação formal, nenhuma faculdade, vamos dizer assim, eles eram pessoas, como diz o texto aqui, além de serem homens iletrados, eram homens incultos, ou seja, pessoa sem formação em nenhum assunto. Eles eram pessoas consideradas por essas autoridades como pessoas sem nenhuma formação em nenhum assunto. Então eles ficaram pensando, mas qual formação esses pessoal tem? Para vocês entenderem o que eu quero dizer, eles não eram engenheiros, não eram administradores, não eram oftalmos, não eram médicos, especialistas, não eram, e aí vai, economistas, advogados. Por quê? Porque além de eles não terem estudado nenhuma escola, eles não tinham uma formação, ou eles não tinham nenhuma formação em nenhum assunto específico. Esses eram Pedro e João. E por isso, a razão dessa admiração. E por isso que eles reconheceram que haviam aqueles homens que estavam com Jesus. E o que nos chama a atenção, quero realmente que os irmãos estejam entendendo isso, é que a única formação que esses irmãos, que esses Pedro e João especificamente aqui tinham, era uma formação cristológica. Ou seja, a única formação que eles tinham é que eles tinham passado pelo menos 3 anos na faculdade de Jesus Cristo, vamos dizer assim. Porque aqueles homens, aquelas autoridades judaicas, reconheceram isso. No final do versículo diz lá,
e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E essa influência que Jesus Cristo teve na vida daqueles, no caso Pedro e João, aqueles dois apóstolos, fez tanta diferença que as autoridades judaicas tiveram que reconhecer. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E uma segunda pergunta que gostaria que nós estivéssemos pensando é a seguinte: o que eles fizeram? O que Pedro e João fizeram a ponto daquelas pessoas reconhecerem que eles haviam andado com Jesus Cristo? Se nós olharmos o contexto do texto aqui, nós vamos ver que o texto está falando sobre a cura do paralítico. Quando Pedro e João estavam entrando no templo, aí uma pessoa lá que estava sentada ali chegou para Pedro e para João e pediu esmola. E Pedro fitou os olhos dessa pessoa e disse para ela aquela frase que normalmente a gente conhece, né? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o que aconteceu? O homem levantou e andou. E aí o texto continua, mas aqui eu gostaria de estar destacando pelo menos duas atitudes. Existem mais. Se nós olharmos o contexto, não só o contexto que acontece antes, mas depois desse texto de João 4,13, nós vemos o capítulo 5, nós vamos ver outras atitudes, mas eu quero me deter mais naquelas que aconteceram antes desse versículo. E eu gostaria de destacar pelo menos duas. E a primeira atitude que nós vemos aqui, que está acontecendo nesse contexto imediato, vamos dizer assim, é que eles falaram do que criam. Tanto Pedro quanto João falaram do que criam. Abre lá no capítulo 3, no versículos 12 a 26, nós vamos ver a consequência da mensagem de Pedro, a consequência da cura do paralítico. O que aconteceu depois da cura do paralítico? Versículo 12, Pedro faz uma pergunta interessante. Ele diz lá: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhastes disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Depois dessa pergunta, Pedro começa a falar a sua mensagem ao povo. Versículo 16, ele fala quem efetuou a cura. Diz lá: pela fé em nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. E aí Pedro faz um apelo, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para seres cancelados os vossos pecados. E a consequência desse apelo acontece lá no capítulo 4, no versículo 4, que diz o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subiram o número dos homens a quase 5.000. Aqui não significa que só os homens se converteram. Provavelmente haviam outras pessoas aqui, mulheres também, que ouviram essa mensagem. Provavelmente houve a conversão também de mulheres, tá bom? Mas o que eu quero ressaltar aqui é que eles falaram daquilo que eles creram, ou daquilo que eles criam. Eles falaram, tanto Pedro quanto João, no caso aqui Pedro, falou de algo que ele vivenciou em sua vida. Era algo que estava vivo nele. Os irmãos devem lembrar o que aconteceu com Pedro, logo depois que Jesus Cristo foi preso, né? Ele negou a Jesus. Aí depois ele ficou muito triste, saiu. E depois, quando Jesus Cristo ressuscitou, chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? E aí Pedro teve aquele confronto consigo mesmo. E aí aconteceu lá no capítulo 1, capítulo 2 de Atos, aquilo tudo que aconteceu. E nós vemos isso que acontece aqui no capítulo 3. Tanto Pedro quanto João, eles não só sabiam sobre Jesus Cristo, mas eles viviam a pessoa de Jesus Cristo em sua vida.
Eles viviam Jesus Cristo no seu dia a dia. Aquela vida que eles tinham de Jesus neles fazia tanta diferença, que aconteceu aquilo que está lá no final do versículo 13. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E isso é uma das razões da intrepidez de Pedro, de não só ter aproveitado aquela oportunidade para falar de Jesus Cristo, mas também de ter a intrepidez de falar às autoridades judaicas com respeito àquilo que tinha acontecido com o homem. Então essa é a primeira atitude que nós vemos aqui, que eles falaram daquilo que eles criam, e aquilo que eles criam fez diferença na vida deles. E a segunda atitude que nós podemos ver aqui, que está lá nos versículos de 1 a 11, eles deram testemunho. Como assim deram testemunho? No versículo 4, do capítulo 3, acontece aquela narrativa que eu comentei com vocês. Diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Versículo 7. Tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e aqueles se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Tanto Pedro quanto João deram testemunho daquilo que eles criam. É interessante os detalhes que estão aqui no versículo. O homem chegou perto de Pedro e João pediu uma esmola. E Pedro disse para ele aquilo que ele disse no versículo 4. Fitando juntamente com João, disse: olha para nós. A ideia da palavra fitar aqui, para vocês entenderem, vocês que são pais, vocês vão entender isso um pouco melhor. Quando você quer falar alguma coisa para o seu filho, isso quando ele é pequenininho, também quando é grande também acontece, mas quando você quer falar alguma ordem que seja bem clara e entendível para o seu filho, o que você faz? Você espera ele ter toda a sua atenção, né? Se ele está discreto, pulando, você espera. Você chama a atenção da criança e pede para a criança olhar para os seus olhos. De preferência, talvez você abaixe, ou coloque ela na mesma altura que você e olha nos olhos dela. Porque se você não fizer isso, o que acontece? Ela vai esquecer exatamente aquilo que você disse. Então a ideia aqui dessa palavra, fitando, Pedro pediu para aquele homem olhar para ele. Provavelmente ele estava embaixo e Pedro e João mais no alto. Pedro pediu para aquele homem olhar para ele. E o versículo que se segue diz o que? Versículo 5: que ele olhou atentamente para Pedro, para João, esperando alguma coisa. Vamos entender aqui, o texto não fala que aconteceu isso, mas depois daquela preparação que tanto Pedro quanto João fizeram, e o homem naquela expectativa, Pedro dissesse para aquela pessoa, dissesse assim: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, eu vou orar por você. Qual seria a sensação daquele homem? Poxa, não que a oração em si não seja pouca coisa, mas o que eu quero que os irmãos estejam entendendo é que tanto Pedro quanto João deram testemunho daquilo que eles viviam. Por quê? Porque eles deram para aquele homem muito mais do que aquele homem estava esperando. Aquele paralítico estava esperando um dinheiro. E se vocês olharem mais para frente, versículo 22 do capítulo 4, vocês vão ver o seguinte:
Versículo 22, capítulo 4, diz assim: ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. O que eu quero chamar a atenção é que por 40 anos, ou por 30 anos, por 35 anos, não interessa, mas a vida daquele homem foi o quê? Receber esmola. Provavelmente já era comum a sua atividade de ir lá na porta do templo. E ontem ele foi na porta do templo. Alguns judeus entraram e deram esmola para ele. E hoje ele está lá na porta do templo. E os mesmos judeus que entraram ontem e que já deram esmola para ele ontem, olham para esse homem e dizem o que para ele? Ah, mas eu já dei esmola para você ontem. Hoje eu não vou dar, não, porque eu não tenho. Essa era a vida daquele homem. Pedir esmola. Aí vem Pedro e João e diz aquilo no versículo 6. Diz aquilo que está escrito no versículo 6. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem ouro, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho. Ou seja, eles tinham algo que fazia diferença em suas vidas. A ponto de, capítulo 4, versículo 13, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Voltando para o versículo 6, a continuação diz lá: e isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Esse foi o testemunho que eles deram. Por isso, da admiração daquelas autoridades judaicas. Por isso, da admiração ainda de saberem que eles eram homens incultos e iletrados. Por quê? Porque eles reconheceram que aqueles homens haviam estado com Jesus. Quais são alguns desafios? Se vocês não pararam para pensar nisso, mas eu quero que a gente pare e pense nesse momento. Quais foram alguns desafios, ou quais são alguns desafios que esse versículo nos traz? Uma outra pergunta eu gostaria que nós estivéssemos pensando é o seguinte: as pessoas que estão à nossa volta reconhecem que estamos com Jesus? As pessoas que convivem conosco admiram-se por verem em nós algo diferente? Porque foi isso que aconteceu no caso de Pedro e João. E o interessante, gente, é que não foi qualquer pessoa. Se você ler, continuar lendo o capítulo 4, vocês vão verem que não foi qualquer pessoa. No capítulo 4, eu quero frisar isso aqui, nos versículos 6, diz assim, ó: com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem de sumos sacerdotes. Esses homens reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Isso é interessante porque não foram qualquer pessoas. Foram os sumos sacerdotes judeus que não criam em Jesus Cristo. E que o texto fala, João diz, que mataram o próprio Jesus, que reconheceram que eles estavam com Jesus Cristo. Por isso da pergunta: as pessoas que convivem conosco admiram-se por verem em nós algo diferente? É certo que na nossa sociedade, no mundo que nós vivemos, há várias opiniões sobre o cristão. Se você tem TV por assinatura, você vai ver que existem vários canais que se dizem evangélicos e que pregam mensagem de Deus e falam de Jesus Cristo e tudo mais. Então, se você for perguntar para as pessoas que você tem convívio, elas vão dar várias opiniões sobre o cristão. E é nessa sociedade que Deus nos confronta, ou que Deus nos desafia nessa questão. As pessoas que estão à nossa volta reconhecem que estamos com Jesus Cristo? Aí a gente pode pensar: puxa, mas como é que eu vou mostrar que Jesus Cristo tem feito diferença na minha vida?
alguns exemplos, se você nunca parou para pensar nisso. Através do modo como nós falamos, nós podemos mostrar que nós somos Jesus Cristo. Através daquilo que nós dizemos. Uma das coisas que eu tenho para mim, eu lembro muito bem disso, quando eu era um pouco mais novo. Quando eu lembro disso eu fico meio com vergonha. Mas, das 10 palavras, isso já minha mãe tinha dito para mim uma vez. Das 10 palavras que eu falava, 11 eram palavras torpes, ou palavrão. Aí isso é motivo de risada. Engraçado. Mas, pensando hoje em dia, no modo como nós falamos, naquilo que nós falamos, as pessoas veem essa diferença. No modo como nós reagimos diante das coisas que nos acontecem, as pessoas veem a diferença. Não é no modo como nós agimos, mas no modo como nós reagimos. Porque quando nós agimos, é algo esperado. Mas quando nós reagimos, é algo inesperado. E é nesses momentos que eu creio também que nós mostramos a diferença que Jesus Cristo tem feito na nossa vida. Porque muitas vezes a nossa reação é de estouro, ou de querer justiça, e por último nós pensamos e lembramos em orar. Isso acontece. E com respeito a essas duas atitudes que foram ressaltadas aqui no texto, quando o texto fala, que falaram do que criam, uma pergunta que nos vem à mente, eu gostaria que nós estivéssemos pensando, é a seguinte: a mensagem do Evangelho tem feito diferença em nossas vidas? Aquilo que diz a Bíblia, não vou pegar aqui a minha porque está caindo na capa, mas aquilo que diz a Bíblia, a sua Bíblia, a minha Bíblia, ela tem feito diferença na nossa vida? Com respeito a outra questão que foi levantada aqui de atitude, deram um testemunho. Estamos testemunhando da mensagem do Evangelho. E pensando nisso, para quem falamos dessa mensagem nessa semana? Será que nas pessoas que convivem conosco, nós falamos dessa mensagem? Ou na semana passada? Ou nesse mês? Ou no mês passado? Uma coisa que fiquei pensando sobre isso, tem sido um desafio para a minha vida, é o seguinte: é que se nós não falamos dessa mensagem, é que ela não tem feito mais diferença na nossa vida. Por quê? Porque nós falamos daquilo que nós cremos. Você compartilha com ênfase, com entusiasmo, daquilo que você vive. E hoje foi o que nós vimos. Nós vimos que as pessoas reconheceram em Pedro e João que eles haviam estado com Jesus Cristo. E nós vimos também pelo menos duas atitudes, no contexto do texto que a gente leu, que levaram a esse reconhecimento das pessoas que eles estavam com Jesus Cristo. E o texto também nos levou a refletir sobre que diferença as pessoas que nós convivemos têm visto de diferença, ou que diferença as pessoas têm visto na nossa vida com respeito à pessoa de Jesus Cristo. E uma última pergunta que eu gostaria de fazer é: o que Deus falou com você hoje? O que Deus incomodou na sua vida hoje? Será que nós podemos reconhecer que essa mensagem, ou que esse reconhecimento de que nós estamos com Jesus é algo tão distante na nossa vida? É uma lembrança. Que nem quando você encontra alguém que você conhece, você há muito tempo você não vê essa pessoa e você fica lá assim:
né? Espera ela falar, para ver se em algum momento você consegue lembrar o nome dessa pessoa. Essa semana, mês passado, eu encontrei alguém ali na Consumovero, estava atravessando ali uma rua, que atravessa da Consumovero para casa, e de repente para do lado de uma família. E aí o cara, quando para, ele olha para mim e falou meu apelido. Aí se ele falou meu apelido é porque ele me conheceu, porque ele me conhecia. Quando eu olhei para a pessoa, eu lembrei da fisionomia, mas esqueci o nome. E fiquei lá esperando ele conversar comigo, né? E ele, pô, que legal, você lembra? Lembro. Então, o que você está fazendo na sua vida? Então, estou morando aqui na Caiobá. Puxa, tão perto, eu estou morando aqui embaixo. Então, que legal, né? E foi conversando comigo e eu tentando lembrar o nome da pessoa e tentando lembrar. Falei, meu Deus, eu não conheço ele. E fui lá falando. De repente, Deus teve misericórdia de mim. O cara abriu o porta-luva e tirou o cartão dele. E deu para mim. Cara, me manda um e-mail, vamos entrar em contato, vamos sim. Na hora que eu olhei o nome dele, é esse mesmo o nome da pessoa. Aí lembrei do nome. Lembra eu. Oi? Tem que lembrar. Se não lembrar, é problema. Mas eu quero dizer isso pelo seguinte: o que Deus tem falado conosco? O que Deus falou com você hoje? Será que essa diferença que Jesus Cristo tem que fazer na nossa vida é algo que ficou distante? Na época que a gente se converteu, a gente tinha aquela alegria, aquele... O que Deus falou conosco hoje? Nós podemos ter duas, ou uma de duas atitudes. Se você reconheceu, assim como eu, na época que eu li esse versículo, e fez diferença na minha vida, reconheceu que Deus está falando com você, alguma atitude que você não tem realizado, o que Deus nos dá como graça é a oportunidade de nós reconhecermos a atitude, pedirmos perdão e mudarmos. Se Deus esteve falando com você, da mesma modo como falou comigo já, o desafio que eu queria lançar para você nessa manhã é que você faça isso. Você reconheça, você peça perdão e mude. Mude diante de Deus. Porque Ele quer, eu creio nisso, Ele quer, voltando lá para o capítulo 4, versículo 13, Ele quer que em nossa vida também aconteça aquilo que aconteceu na vida de Pedro e João. Que as pessoas reconheçam que haviam eles estado com Jesus. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque hoje o Senhor esteve falando conosco. E principalmente, Deus, nos desafiando a estarmos tendo atitudes diferentes daquilo que é normal na sociedade que a gente vive. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós fazermos dessa mensagem do Teu Evangelho, do cristianismo, uma realidade em nossas vidas. Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos convencendo daquilo que nós precisamos mudar. E que o Senhor esteja nos perdoando, Pai, e nos ajudando, assim como diz a Tua palavra, que é o Senhor que efetua em nós tanto querer quanto realizar, conforme a Tua vontade. Que a Sua vontade, Pai, em nossas vidas seja que nós vivamos aonde nós estejamos, ou aonde nós convivemos, de tal modo que as pessoas reconheçam que nós vivemos a pessoa do Teu Filho Jesus Cristo em nós. Muito obrigado, Pai, por esses desafios, pela Tua palavra. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.